bem-vindos a mais um episódio do podcast do ECOA, dos Executivos contra o Antissemitismo. Eu sou a Andrea Kogan e hoje Marina Gelman e eu, do ECOA, vamos conversar com o querido professor doutor, olha que chique a gente começando, Cláudio Finkelstein. Cláudio, meu amigo querido, professor da PUC, advogado, hoje é chefe do Departamento de Direitos Coletivos Internacional, coordenador da pós de Direito Internacional. É uma alegria você aqui hoje conversando com a gente. Prazer é meu. Então, vamos lá. Cláudio, eu acho que uma das primeiras perguntas que a gente faz para todo mundo, né, Má, que veio aqui já, é assim, a vida era uma, antes do 7 de outubro de 2023, e a vida é outra hoje. Algumas pessoas conseguem dividir isso pessoalmente e no trabalho, ou a vida muda como um todo. E aí eu queria saber de você, pessoalmente e profissionalmente, você sentiu essa mudança? Ah, claramente. Como foi? Foi cristalina. Desculpa, conta um pouco pra gente quais são os seus ambientes. Para quem está Exato, assistindo, entender o que você vai falar na sequência, né? Eu tenho a minha vida vinculada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu entrei em 1984 como aluno e nunca saí. Eu sou hoje, mais do que advogado, eu sou árbitro. Eu trabalho com arbitragem nas principais instituições arbitrais do Brasil, algumas internacionais, e o meu círculo é basicamente esse, é acadêmico profissional. Academicamente eu tenho um vínculo único e exclusivamente com a PUC, e profissional praticamente todas as instituições relevantes do Brasil. Participo muito de competições acadêmicas no Brasil e no mundo inteiro. Eu viajo muito, tanto a trabalho quanto academicamente, que também é trabalho, e eu vi um grande divisor de águas no dia 7 de outubro. Não houve evento que me marcou a minha vida enquanto judeu, como os ataques terroristas. Antes era irrelevante o fato de eu ser judeu. Sim. A minha impressão clara, seja junto a clientes, junto a amigos, junto a colegas da faculdade, comunidade junto a alunos acadêmica. da comunidade, era irrelevante o fato de ser judeu, independente de eu estar num ambiente católico. Sim. Inerentemente, e depois passa a ser relevante. E relevante de uma forma, em alguns momentos, pejorativo. Uhum. Então é literalmente o divisor de águas. Uhum. Você se sentiu nesse teu ambiente acadêmico e no ambiente profissional? Talvez seja uma pergunta que a gente já saiba a resposta, mas a gente vai fazer de qualquer maneira. Que assim, você teve desgostos com as pessoas? Você acha que tiveram pessoas próximas, professores ou outros advogados em outros ambientes que você considerava muito próximos e que, de repente, começaram a te acusar de alguma coisa? Como é que foi isso? Não, graças a Deus, muito próximo, não. Ainda bem. Muito próximo, aliás, em nenhum ambiente, nem familiar, nem social, nem gente muito próxima, ninguém. Mas inúmeros colegas, gente que eu conheço, gente que eu tenho relação, se sentiu intitulado a agir de forma antissemítica. Tem algum exemplo assim que você se sente à vontade para compartilhar? Se não se sentir, não tem problema. Mas só para, às vezes, as pessoas entenderem. Né? Não houve nenhum evento que alguém descaradamente agiu ou acusou, mas em conversas, em momentos, gente inteligente que teria condições, gente que engaja no debate, simplesmente adotou uma tônica, uma retórica que é incompatível com o grau de intelectualidade que aquela pessoa tem. A única resposta para mim é antissemitismo. Claro. Preconceito e pronto. Né? Exatamente. Mas vou fazer até uma pergunta que eu não tinha nem pensado, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode refletir. Você acha,
pelo menos a gente que está dentro das universidades e vê o movimento, você acha que os cursos de direito e os seus respectivos alunos e professores, em geral, não dá para a gente generalizar tudo, mas, assim, sei lá, em sua maioria, né, eu não gosto muito de generalização, mas será que eles têm mais consciência do que se fala do que alguns outros cursos? Você percebe dentro das tuas aulas, Cláudio, diferente de aulas de outros professores? O que você acha? Sim, eu tenho um exemplo claro. Porque... Por favor. No primeiro semestre do ano passado, 2024, eu não sei se dá para dizer que é no auge, eu não sei se essa crise toda teve um auge, mas no primeiro semestre eu ofereci uma matéria que era Diplomacia e Direito de Guerra. Tá. E já estava prevista? É uma matéria optativa, tá. É uma matéria que os alunos optam por. E eu me preparo. Veja, Finkelstein assumindo essa matéria no auge. Tanto provocativo, não é, professor? Eu ponderei muito se eu deveria ou não pegar essa matéria. Claro. Eu peguei essa matéria pronto para uma guerra que não teve. Não? Não, fora um ou outro aluno que é revoltado com o mundo e não com a questão judaica ou a questão palestina. Não tive. Pelo contrário, eu tive alunos extremamente receptivos à ideia. Eu acho que eu tenho uma visão bem eclética. Eu não gosto de atribuir culpas sem um julgamento. Ou seja, a gente analisou todas as questões e, em momento algum, durante o curso, eu tive qualquer espécie de problema. E eram quantos em sala? Quantos que se inscreveram? As nossas turmas normalmente são 40 alunos. Bastante? São turmas grandes. Grandes. Até porque o tema... Veja, a gente estava no auge da nossa crise. Me interessa. A Ucrânia. Eu comecei o meu departamento que eu chefio tem a matéria de direitos humanos. Sim. E eu não consigo me convencer que nós estamos na era dos direitos humanos. Nunca tivemos tantos conflitos armados envolvendo tantos países. Talvez, se não a principal, uma das principais nações com poderio nuclear do mundo. Eu acho que a Rússia é o país que mais tem bombas atômicas. E o centro da discussão continua sendo aquele pequeno... Pois é. Aquela faixa de terra. Era essa pergunta que eu queria lhe fazer. Porque foi vindo também diante da sua fala. E claro que a gente não pode, de forma nenhuma, desprezar há quantos anos você atua nisso, você dá aula disso, você estuda isso. Então, o que eu queria ouvir um pouco, que você deu um spoiler aí ao final, é exatamente isso. Uma das coisas que nos machuca muito é o duplo juízo, né? Quer dizer, o double standard. O double standard, é o duplo juízo das coisas. Então, assim, a gente sabe que tem, você acabou de falar, algumas guerras acontecendo, a gente sabe que a gente está muito distante do ideal dos direitos humanos ali na sua concepção de década de 60 e daí para frente, mas nós não somos estudiosos disso, eu não sou, vocês dois são. E, de repente, ninguém está falando de Sudão, ninguém está falando de Mianmar, ninguém falou de Eritreia e Etiópia, que aconteceu agora, em 2022. Ninguém fala de Rússia e Ucrânia. Já ficou agora, aparece antigo. Israel, né, para fazer uma guerra que não começou, pelo menos não, né, no sentido de ataque. Eu sei que o conceito de começar uma guerra é uma coisa muito mais ampla. E vira notícia, né? O no Jews, no news, né? Então, você que está nesse campo, né, professor Cláudio, há muitos anos, mas, ao mesmo tempo, é um homem judeu, como é que é olhar para isso, viver isso e falar, puxa vida,
Eu queria tanto ter falado sobre a guerra da Ucrânia, do Sudão, da Eritreia. Nunca Mudar de ninguém se assunto. interessou. Agora eu lanço um curso que fala de guerra e o curso até enche, pode ser, seja bom, porque eles têm um paizinho lá chamado Israel, que é o que a única, digamos assim, segurança que nós temos de, na pior das hipóteses, correr para algum lugar para ter nossos direitos preservados, né, como judeus. Eu vejo, eu sou um ferrenho defensor do sionismo. Em parte dos debates, eu falo que eu realmente tenho lugar de fala. Primeiro, porque eu estudei a matéria, eu conheço. Aí, segundo, porque eu fiz Tapuz em 86 ou 87. O kibbutz que eu fiquei foi um dos kibbutz que foi atacado. Foi um kibbutz... vários finais de semana a gente ia na faixa de Gaza. Eu fui a Khan Yunis, porque a comida lá era bem melhor. Vou ser honesto, não tinha catequese alguma. Mas semana passada mesmo, num debate ferrenho, no dia anterior, 5 oficiais da ONU foram mortos no Chad. E a pauta da discussão era um barco de ajuda humanitária que estava indo para Israel. Sim. Eu falei assim, mas são 5 oficiais da ONU que foram, não, a gente quer saber do barco. Eu falei assim, eu não conheço o barco, eu sei que tem um bloqueio, o barco não vai chegar. Mas não devia chegar? Eu falei assim, pessoalmente eu acho que devia chegar. Pessoalmente eu acho. Veja, se a questão é pessoal, eu acho que deveria existir um cessar-fogo hoje. Claro. Eu acho que 100% dos reféns, aliás, acho que a maioria esmagadora são os corpos dos reféns, deveriam ser retornados. E deveria haver uma conversa no sentido de criar 2 estados naquela região. Isso é claro que a minha visão é essa. Agora... Por que esse é o assunto o tempo inteiro? Porque continua... E vou lhe dizer, a minha visão é qualquer pessoa de bom senso deveria ter essa visão. Em qualquer dos lados, mas o bom senso, infelizmente... Não está prevalecendo. Não, o antissemitismo fala mais alto em várias questões. E uma outra coisa que eu também queria... Desculpa interromper. É muito difícil você convencer o antissemita que ele é antissemita. Claro. Por mais que ele seja uma pessoa esclarecida, ou supostamente esclarecida. Supostamente. Não adianta, a gente vem aprendendo também, né? Fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo, né, que não tem uma parcela que não adianta você falar. Não adianta. Não adianta. Não ouve, aí não adianta, né? Porque assim, você tem que conversar com quem realmente está disposto a ouvir. Por quê? Porque exatamente tudo que você falar sobre antissemitismo, você pode falar, até não falar da palavra Israel, né, Cláudio? Não falar de Israel, não falar de Netanyahu. Fala assim, eu estou falando 1 hora sobre antissemitismo e nem cheguei em 1948. E a pessoa vai falar, mas Israel... Fala, bom, mas... Não é disso. Não é disso. Então, quer dizer, é essa questão. Uma pergunta que eu queria te fazer também, que eu fico bastante curiosa, é assim, quando a gente dá aula para graduação, a gente vai ficando mais velho e os alunos têm sempre a mesma idade, né? Essa é a questão, né? Então, você começa a dar aula super jovem, quando os alunos têm mais ou menos muito próximo com você. E aí você fala, nossa, que legal, né? A gente é muito próximo. Aí você vai envelhecendo e eles não. Vai ficando jovem há mais tempo. Vai ficando jovem há bastante tempo, né? E aí a diferença com os outros jovens vai aumentando. E é isso, né? Quer dizer, a vida de professor nossa é essa, né? Eu lembro quando eu comecei a dar aula, que às vezes alguns alunos falavam assim, tia Andréia, de brincadeira, né? E aí eu falava, imagina, não tenho idade para ser tia de vocês. E aí hoje eu falo, além de tia, podia ser várias outras coisas. Pois é. Você acha que os jovens, esses meninos de 18, 19, 20 anos, eles conseguem ter mais instrumento para lidar com questões de antissemitismo do que a gente, de repente? Esses jovens que você... Enfim, a gente sabe do envolvimento de vários judeus da PUC e tudo mais. O que você acha? Eu tenho alguns grupos de estudo em que eu tenho uma proximidade muito grande dos alunos. Uhum. E com eles eu converso bastante. Esses eu acho que sim. Uhum. Porque eles têm muito acesso à informação e muitos deles fazem valer essa informação.
Eu acredito que sim, mas, de novo, né, naquele ambiente, que é o que eu passo a maior parte do meu tempo, teu que é a ponto de PUC, vista. São dois mundos completamente diferentes. A faculdade de Direito é um mundo e as demais é um outro mundo. Aliás, diga de passagem, porque eu fui aluno lá. Sim, já era assim. Já era assim. Eu vou fazer Já 30 era anos assim. de formado e já era assim. Já era assim, né? Era outro mundo. 10 anos antes também era. Também era, Mas as prioridades eram outras. Os interesses eram muito, muito homogêneos. Era uma visão, e infelizmente a gente vive muito isso hoje, o divisor de água, a direita e a esquerda. Você sente essa polarização lá no ambiente acadêmico também? Nossa, patente. Patente. Mas hoje a gente consegue ver, até pelas atividades, quando vão personalidades, e na PUC a gente recebe muito mais personalidade de esquerda, alguns extremamente antissemitas, diga de passagem, faz-se muita festa. Aí a gente vê um movimento reacionário grande de gente, olha, eu não quero me envolver. Vamos lá no Tuca ouvir. Não, eu não quero ser vista nesse ambiente. O que vamos combinar, na nossa época, não. Até porque nós, eu acho difícil dizer, esses ideais de direitos humanos, a pauta da esquerda é da esquerda. Para mim, a pauta da esquerda é a mesma da direita. O meio de se alcançar e a clareza de saber o que é lesivo ou não, que, na minha visão, diferencia essas narrativas. Mas é patente isso. É triste ver que a esquerda é antissemita. Por quê? Porque tem que ser antissemita. Acabou. O grande chefe eu também sou. Não tem nem discussão, né? Não tem nem uma reflexão sobre isso, né? É tipo top-down. A minha sensação é que nós éramos muito mais argumentativos há 30 anos atrás. Assim, não era tão preto no branco. Estou falando uma perspectiva bem minha mesmo. Eu acho que, claro que sempre teve um e outro, mas eles não eram maioria, né? Eu lembro muito de ter um grupo grande de ciências sociais e direito, centro acadêmico, e a gente tinha discussões homéricas, depois ia todo mundo para o bar tomar cerveja. Sim. Nós éramos rivais, nós não éramos inimigos, né? E isso eu acho que mudou muito. Tem muita violência até física. Física. E a questão judaica, né? É o que eu disse. Quando você fala assim, o dia 7 mudou. Eu sempre andei com a minha Magen David. E era comum alguém chegar e falar assim, você é judeu? Eu sou. Pronto, acabou. Acabava aí. Não, que legal. Ou perguntar, você conhece família tal? Não? Começa a juntar, né? A árvore genealógica de um com a do outro. Mas nunca era o objeto. Nunca passava de... Às vezes tinha muita relação, inclusive de família. Claro. A gente tinha uma afinidade maior, porque... Comunidade. O que no meu caso não é muito diferente do quando eu estou fora do Brasil, que eu encontro um brasileiro. Sim, ou eu estou num ambiente tal, eu sou São Paulino, que eu encontro São Paulino, eu tenho afinidade com ele. Acabou. É difícil explicar o que acontece no mundo. Eu lembro quando a gente começou a se encontrar, os alunos da PUC se colocarem, né, em relação os alunos judeus das universidades como um todo, né, começaram a se reunir. Eu acho que alguns já mais organizados de algumas universidades, outros menos organizados. Enfim, obviamente a gente está falando, eu e você, da PUC, porque é onde a gente está, né? Mas a gente sabe de movimentos de alunos judeus de vários lugares. Eu lembro de uma das alunas, nunca vou esquecer isso, da carinha dela, da Letícia. A Letícia, na hora que... Acho que foi uma das primeiras reuniões que a gente fez, Cláudio, no ano passado, ela disse que ela estava numa viagem, que vocês estavam numa viagem, que eu não sei onde que vocês estavam, isso acho que faz 1 ano, talvez, e que... 2 anos já. 2 anos, e que ela... Alguma coisa aconteceu e que ela se sentiu intimidada por ser judia, alguma coisa assim, e você olhou para ela... e mostrou sua Magen David e acolheu a menina,
E eu nunca vou esquecer isso. Porque... Nem ela, com certeza. Nem ela. Não, ela fala com total paixão do Cláudio. E eu acho que isso na vida, e eu como professora, isso é uma das coisas mais importantes que podem acontecer na nossa vida. Que é esse reconhecimento do acolhimento daquele que está se sentindo acuado, que está se sentindo violentado, que a gente precisa ter. Professor, não, o professor tem que... Ali, eles ainda são jovens, eles são meninos, né? E você precisa... Então, eu acho que esse momento, eu não sei se você lembra disso. Eu não vou lembrar do evento. Eu lembro que eu estava com a Letícia e que a gente começou... Quando falou Reusner, eu falei, opa, peraí, vamos por questões... Mas o evento em si, eu não lembro. Gosto muito da Letícia. Estou orientando ela. Estou orientando ela. Que legal. Então, mas é isso. Eu acho que o nosso papel... Eu não estou em sala de aula mais sempre, mas é isso. Alguns alunos estão sofrendo realmente, assim como os executivos, né? Que a gente fala... É a mesma coisa, basicamente, né? Quer dizer, claro, você está lidando com jovens, você está lidando num ambiente acadêmico que supostamente tem um viés, enfim, nos executivos você tem, talvez, né, a pessoa tem mais argumentos e tem mais instrumentos para lidar. Mas se assemelha muito, né? A Andréia sabe, Cláudio, mas só para compartilhar com você, na primeira semana de novembro de 2023, né, que Israel mal tinha entrado em Gaza. Uhum. Eu sou apresentada com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, no ambiente corporativo. Ele vê meu RAI, pergunta se eu sou judia, parecido com você, eu digo que sim, e ele me acusa de nazista pelo que está acontecendo em Gaza. E eu disse assim, se eu dissesse para você que eu sou a terceira geração de uma família russa, você me acusaria do que está acontecendo na Ucrânia? Tudo bem para você, porque era um cara do mercado financeiro, tudo bem para você se eu te acusar do que o Lula está fazendo no Brasil? Como assim? Uhum. Nunca me viu, não sabe o que eu penso, né? E é tão evidente esse antissemitismo. Agora, o que você falou, eu não vou convencer esse cara de que ele foi antissemita nesse comentário, nunca. Mas como foi o fim da história que eu não lembro? Não. Ele falou o quê? Não, ele não falou nada. Primeiro eu falei para ele, ou você não sabe o que aconteceu, o que foi o nazismo. Uhum. Ou você não sabe o que está acontecendo em Gaza. Em segundo lugar, se eu dissesse para você que eu sou neta de russo, você me acusaria do que está acontecendo? Ele ficou quieto. Ele falou, não, mas eu já estive lá, eu sei, né, na Cisjordânia, eu sei como as coisas estão, etc. Interessante, no Sudão, você já teve? Né? Mianmar, Iêmen. Iêmen. Lá, Todo mundo legal. vai, né? Mas Todo mundo Israel, você vai e vai no campo de refugiado que é para poder falar mal de judeu. É isso. Gente. É isso, cara. Aí o outro que estava na mesa mudou completamente de assunto e eu não conseguia comer. Graças a Deus, tem muita gente que ameniza a situação, né? Uhum. A minha experiência, pelo menos, tem sido essa. Também já tive... Eu tenho uma vantagem, eu tenho 2 metros de altura. Pois exato. Então eu fico em pé, as pessoas... Ficam meio assim... Não, Se- e sua se- voz, e seu porte, aí de repente a pessoa fica com medo. Não, e você- Eu que tenho 1,57, a pessoa olha pra mim e fala sem graça. Não, e você tem um lugar de autoridade também. Tem. Sim. Né? Eu geralmente eu chego com aquela posição que intimida um pouco. Já não tive, graças a Deus, não tive ninguém que chegou para mim e me culpou falou um por o que disparate, acontece né? em Gaza. Já tive discussões que deram a entender que eu teria algum poder. E eu deixava claro que se eu tivesse o poder, certamente Eu essa guerra usaria, não estaria acontecendo agora. O que estaria acontecendo em termos de retaliação, eu não sei qual seria, até porque não é a minha formação. Claro. Mas que haveria uma retaliação, eu não tenho dúvida que haveria. Houve algo grave. Você É não fica de braço indiscutível cruzado. que o que aconteceu foi grave. A resposta deveria ser tão grave assim. E mesmo em aula eu falo assim, tantas pessoas morreram. Eu falo assim, nenhuma guerra se conta quem ganhou, porque Sim. senão os nazistas teriam ganho. Sim. Exato. Se matar mais gente Esse número de critério, mortos é critério. Desculpa, os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. Não, e a questão da guerra, né?
eu não sei, né? Acho que também tem uma questão das pessoas nunca terem lido um livro sobre o assunto, né? Eu acho que nenhuma guerra, né? Ninguém leu nenhuma história, acho que nem na graduação. No ensino fundamental e médio, quando se falava guerra, sei lá. No máximo um filme. Do Peloponeso, qualquer guerra. Então, assim, guerra... O brasileiro não conhece a Guerra do Paraguai. Então, guerra... por definição, vai ter morte, infelizmente, né? Então, quer dizer, a gente viu isso o tempo todo. Não que a gente queira, mas é a definição de guerra. Obviamente, você sabe muito melhor do que eu. Então, e a crença em números, como diz um amigo meu, do Data Hamas, né? Que como é que você acredita nesses números? Você já teve que defender isso? Fala, gente, não é bom acreditar no Data Hamas. Você falou isso... Eu já discuti mais de uma vez... quando começou a mídia, parte significativa da mídia, retratando os dados do Ministério da Saúde do Hamas, que indicava que nenhum combatente ou terrorista, não quer usar o termo terrorista, usa o termo combatente, soldado, revolucionário, nenhum morre, né? É só mulher e criança. É só cidadão, civil, inocente. Eu não tenho dúvida, de novo, que crianças estão morrendo, civis inocentes estão morrendo. Em Israel também. Exato. A gente tem ataque terrorista todo dia. Cada vez que cai um míssil ou um pedaço de um míssil, alguém está correndo risco de vida. É guerra. É guerra. Eu concordo contigo. É guerra. Mas, de novo, é difícil racionalizar essa questão. E no teu ambiente como advogado... Não só como professor, né? Aquelas bem assim, porque além de professor, você trabalha, né? Também. Eu adoro essa piada. Eu ia brincar para dizer, a gente não vai te perguntar se além de dar aula, você faz mais alguma que você trabalha. Né? Eu adoro essa pergunta, que a gente sempre ouve a vida inteira, né? Você sai de lá e aí alguém pergunta, você trabalha além de dar aula? Eu adoro isso. No teu dia a dia, como advogado, num ambiente corporativo, digamos assim, você nota algo menos violento, mais tranquilo, mais sensível ou mais sensato, de repente? Eu noto que é mais sensível, mais sensato. O ambiente que eu transito profissionalmente... eu não sei se era ou se ainda é o inverso. O fato de ser judeu, às vezes, é vantajoso. Não por causa de relações, mas é porque é conhecido como mais foco, com mais dedicação, com mais relacionamentos. Você já parte de uma presunção que você tem aquele determinado... Sim. Eu percebi alguma coisa, mas muito pouco. Para ser muito honesto, muito pouco. Porque acho que as pessoas também não têm coragem de falar alguma coisa, ou nem estão nem aí, né? Como a gente está na universidade, talvez. Eu acho que é um ambiente que tem outras preocupações. Sei. Que são muito sérias, às vezes. Claro. É a saúde da empresa, é a sobrevivência da empresa... É aquele contrato que precisa ser cumprido. Eu trabalho muito no dia a dia de das alguém que tem que decidir. Né? Exatamente. Tem que decidir como é que vamos decidir. Talvez seja um ambiente tão focado naquele assunto, né, que é um ambiente que é muito menos... É um ambiente que não tem muito espaço para... Quem está lá para produzir. Não, sem dúvida. Agora, do ponto de vista... É um ambiente que também tem interações sociais, né? Talvez alguma coisa no ambiente social pudesse aparecer. Mas eu acho que tem grandes árbitros da comunidade. Talvez seja um ambiente onde o assunto é mais... É mais ameno. Eu acho também. Porque quando... Fala. Desculpa. É um ambiente dominado por não-judeus. Não é um ambiente que a comunidade atue em peso. Não. A comunidade não tem peso, né? No Brasil, nós somos muito poucos. É verdade. Somos muito poucos. Não tem peso em lugar nenhum, no caso. Não tem. É verdade. É verdade. Eu não tinha parado por tanto. Mas você tem razão. Mas desculpa te dar essa informação agora. Desculpa decepcionar, mas eu tenho. Não era por incompetência dos meus pares, era por falta absoluta falta de de pessoa. É um dado que
que não dá para a gente Verdade. refutar. Você sabe que eu queria voltar um pouco nos alunos, que é uma coisa que me pega muito, pela convivência que a gente tem com esses alunos jovens e idealistas e tudo mais. Cláudia, a gente deu o exemplo da Letícia, mas você... e tem muitos alunos judeus, claro, sempre nesse ambiente. Outras pessoas te buscaram, outros alunos te buscaram para conversar o que eles estavam passando? Alguns. Não muitos, mas alguns. E o que eles falaram e compartilharam com você? Era o mesmo... Porque é muito velado, né? Na faculdade de Direito, principalmente, você fala, qual a diferença? A diferença é que muito rato saiu do bueiro, né? É essa questão em todos os lugares. Muita gente se sentiu intitulada a falar o que sempre pensou. Uhum. Mas poucas vezes eram... Você é nazista. Uhum. Você é fascista, nazista, o termo Genocida. é genocida, né? Genocida. O da hora é o genocida. Da moda. Mas em algumas conversas estava implícito. E quando alguém vinha falar comigo, eu falava, não, calma, vamos... Está na nossa história esse sofrimento. Você falava não é nada novo. A intensidade é nova. Talvez para os jovens seja a primeira vez. Bom, para nós, para a nossa geração. Porque a Andréia é uma estudiosa, você também, mas para mim não existia o antissemitismo. Eu me sinto exatamente como você falou. Eu ser judia antes de 7 de outubro, depois de 7 de outubro, todo mundo sabe que eu sou judia. Eu tive um evento, ainda era jovem, estudante ainda. Fui no interior de Santa Catarina, conversando com amigos de um amigo de faculdade, que tinha a sua casa lá. Fomos passar as férias e jogando baralho, não sei o que lá. Judeu. Aí esse colega... não, o Cláudio é judeu. E o outro chegou... Sabe, quase mexeu na minha mão. Nossa, mas ele se parece tanto com a gente. Assim, adoro vou anotar essa frase. Foi a primeira vez que aquela pessoa tinha visto um judeu. Mas daí continuou tranquilo, 100% na boa. Sabe, são pouquíssimas as ocasiões na minha vida pregressa que o fato de eu ser judeu atraiu qualquer atenção. Sim, é que a gente vê também, né? Eu sempre falo isso nas aulas, sempre falo isso, que assim, se tudo que a gente for analisar virar antissemitismo, nada é, Cláudio. Se tudo nada é. Então, a gente tem que partir de um princípio que muitas das coisas elas não são maldosas, são ignorância, uma ignorância no sentido de desconhecimento mesmo, né? Então, quando a gente faz os treinamentos, a gente fala, o que é um judeu? E a gente mostra, assim, ele pode ser negro, ele pode ser branco, ele pode estar... A gente mostra a foto de uma sinagoga em Uganda e fala, e mostra o Pantone de cores e tudo mais, né? Pra gente falar. E aí você tem... Porque, na realidade, a gente tem que ficar desmistificando o tempo todo para não achar que é uma pessoa diferente que fica no zoológico. E isso é uma... Essa dele foi bem elaborada. Não é isso? É verdade. Não, e eu falo para todos que querem ouvir. Eu tenho família em Israel, família próxima em Israel. Eu vou para lá. Assim, a minha brancura se sobressai em Israel. eu não, a impressão que dá quando fala assim... Sim, que você se sente em casa, não. Mas é verdade, 70% da população judaica de Israel é do Oriente Médio e do Norte da África. Sim. 70%. 70%? Eu não tinha esse Você número. Realmente é minoritário. Claro. O povo acha... Não, gente. Porque ainda tem o estereótipo do que é aquele judeu. É o leste europeu. Exato. E é você. É alto, é branco, ruivo, olho claro, olho bababá. azul. Só faltava você pegar em armas. Porque aí seria tipo o rei Davi personificado, que as pessoas acham que é isso, né? Pra gente ir caminhando, eu queria... perguntar da questão do direito mesmo. A gente sempre fala, como que a gente combate, como é que a gente enfrenta o antissemitismo? A Annelise fala para a gente usar o enfrentamento, não o combate, mas o enfrentamento. Tem toda uma razão semântica de ser. Mas nesse enfrentamento, tem duas questões que são básicas, que é política pública e educação.
enfim, não existem outras possibilidades, né? Política pública em termos de leis, o que pode ser feito, aí eu queria saber de você como advogado, mas também o que a gente ainda está caminhando e o que a gente pode caminhar, e se tem alguma coisa além disso, né? O que mais que a gente pode fazer? É uma pergunta cuja resposta é extremamente complicada. Tudo bem. Porque a lei, ela já existe. Então, a lei existe, a mesma do racismo. É a mesma. Sim. E é boa. E é boa, sim. A lei é boa. A parte significativa da aplicação dessa lei, ela tem sido boa, tem sido razoável. Só que a gente tem as exceções também na aplicação desse direito. O caso do soldado israelense que foi, vamos prender o passaporte, assim. A minha área é direito internacional. E como então, que você viu isso? Isso é uma Disparado. aberração. É. É um idealismo por parte daquele... Veja, alguém pedir isso tá no seu direito, inclusive. Alguém chegar e pensar que alguém um ajudante de ordem, sei lá, ele pode ter sido o que quer que seja. É surreal, é impensável. E também por aqui, essas discussões da definição de judaísmo. Não tem. Então, quem que vai definir? Vamos pedir para a Ku Klux Klan de definir? Adoro, né? É muito complicado esse debate. Mas a nossa cultura jurídica, ela é muito permeada de judaísmo. Eu conversando, e diga-se de passagem, agora eu não fiz, mas já cheguei a fazer muito análise do marxismo numa visão pragmática, diga-se de passagem, do direito. E quando eu falava assim, uma das principais obras de Marx é a questão judaica. Diga-se de passagem, ele tem aquela visão da religião, não da religião como algo negativo, sim, mas um dos principais filósofos do mundo do direito, Baruch Spinoza, Claro. A ideia dele, o ideário dele, a gente vê em Kant, em tudo. Não tem como escapar. Essa visão judaico-cristã, o cristianismo encampa os nossos 10 mandamentos. Claro. Não é... As leis são aquelas nossas leis. Agora, trazer isso à ponta da caneta e tentar expor o que o Talmud diz, o que também eu não sou expert, diga-se de passagem, é difícil. Mas eu acho que a gente está aplicando bem o direito. Tá. Quando em Estado. É isso que eu ia falar. Eu concordo, eu acho que não podemos deixar de citar aqui o professor Celso Laffer, né, lá no caso Ellwanger, aquilo ali é uma aula em si, né, que caso para jurista, né, professor, que caso lindo, maravilhoso, e o que esse homem gastou de tempo e energia para que o nosso Supremo Tribunal Federal incorporasse o antissemitismo, que depois foi incorporado na lei. O que me parece é que, como isso era um assunto muito menos sutil do que é hoje, né? Porque você tem o Ellwanger. Que ano que foi isso? O final foi 2003. 2003. Mas tem mais de uma década rolando no judiciário. Até chegar... Porque começa na primeira instância, Sim, né? Entendi. Começa na primeira instância e vai. Então, assim, se você vir os títulos dos livros do Ellwanger, você não tem nenhuma dúvida. Claro. Nenhuma dúvida de que aquilo é um pouco antissemitismo. explícito, né? É muito explícito, é muito explícito. O Mein Kampf vira Mein Kampf maravilhoso. Né? Exato. Meu campo de flores, de tulipas, né? Tipo, é nessa linha. Então, é realmente um negócio muito explícito. Agora, a gente vive um momento muito mais sutil do antissemitismo. Os ratos, que não sei como cabiam tantos, né? No é verdade, bueiro, era infinito, era a tampa mas é do rato, bueiro, né? Rato é uma coisa que tem que ser muito estudada, fundo. porque passa em qualquer espaço, passa em qualquer... Enfim, a sutileza é outra. Então, me parece que a gente vai precisar de um
pouco de tempo para construir uma jurisprudência sobre... Por exemplo, não tem jurisprudência sobre antisionismo ser antissemitismo. Ainda não. E Ainda nós, não, talvez. Para nós, na minha, vou falando na Marina agora, na minha perspectiva, não tem nenhuma dúvida, porque você não separa o sionismo do judaísmo. Então, você não aceitar o direito à autodeterminação do Estado é antissemita, não tem como escapar. Você não admitir que o único lugar do mundo onde a gente está protegido possa existir é porque você quer que a gente não seja protegido. Sim. Enfim, não precisamos entrar no mérito, mas só para dizer que eu não acho que tem que mexer com lei, porque é sempre perigoso mexer com lei. Você tenta criar definições, vai ficar coisa de fora. Eu acho que a gente precisa viver um pouco para a jurisprudência começar a ser mais clara no sentido do que é a tal da liberdade de expressão, em qual momento ela não é mais liberdade de expressão, ela invade e fere o direito de outra pessoa, né? Mas para isso precisa de tempo, né? E vai ter muita coisa diferente. E precisa baixar a fervura. Exato, é verdade. Porque a gente já teve calor um pouco da emoção, de tempo, né? Eu acho que não é nem o calor, é a fervura, né? A gente ainda está numa panela de pressão. Verdade. Enquanto não se resolver a questão, e eu acho que ela já está se alongando mais do que devia, no meio da fervura eu não consigo ver um horizonte para encerrar essa situação. E eventualmente, esses ratos têm que ver que causa e consequência. Exato. Eles têm que começar a sofrer a consequência dos atos que eles estão perpetrando. De acordo com o jurídico da CONIB e da Federação Israelita do Estado de São Paulo, são muitos os casos, né? A rapidez está sendo... Graças a Deus, né? Tá sendo rápido esse movimento. Muitas pessoas já estão sendo culpadas, ou não sei, julgadas. Eu sempre confundo esses termos, julgadas e condenadas. Obrigada, gente. Um pouquinho fico assim com tanto advogado. As pessoas já estão sendo condenadas e tal. E eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? Já estão sendo enquadradas nessa lei do racismo e tudo mais. E é interessante, eu acho que a gente já pode até ir finalizando, que a gente precisa explicar, a gente precisa dar um passo para trás e falar assim, antissemitismo é racismo. Ele, além de estar enquadrado na mesma lei, você está falando da mesma coisa. E quando você fala, às vezes, né, a gente vê em vários lugares, ou com amigos, ou com treinamentos... Surpreende, né? Mas peraí, como assim? Né? Você já viu isso, Cláudio? Que é interessante essa reação das pessoas. Veja, a minha área é direito internacional. Então... Quando alguém fala do Rio Omar, a minha primeira pergunta, que é normal, né? Então, o que a gente faz com aqueles 8 milhões? Joga no mar? Começa com outra pergunta. Pergunta se a pessoa sabe de que rio e de que mar estão falando. Porque, frequentemente, vão te responder que é o Nilo. Sabe? O Rio Eufrates. Tigre e Eufrates. Exato. A Mesopotâmia. É bem possível, é bem... Eu já fiz isso, inclusive, de perguntar que rio, né? E muita gente não tem a mínima ideia que rio que é. É que eles não são tão idiotas. Depois de cair pela terceira vez, hoje a maioria já sabe. É verdade. O mar ainda aprenderam, erra. Tá? Né? O mar ainda erra, mas o rio já aprenderam. O rio já aprenderam. Negar o Estado... A nossa Constituição tem a autodeterminação dos povos. Não é... seria uma obrigação de qualquer um conhecer o mínimo necessário. Mas, de novo, né? Às vezes a gente tem que apontar o óbvio, e isso sim, para mim também, de novo, é muito claro, o antisionismo é antissemitismo. Sim. Você negar, naquele evento das universidades americanas, da inação, né, ou da omissão, quando alguém pergunta assim, mas se trocasse o judeu pelo negro, pelo gay, pelo qualquer uma outra minoria perseguida, a reação seria outra? A gente ouviu silêncio, porque a gente sabe claramente que a reação seria outra.
É triste. É triste, mas seguimos na luta, não é mesmo? Ah, sim. Sempre. Não, isso Firmes e também é outra fortes. coisa, né? A gente tem essa relutância em aceitar o inevitável. O inevitável é o combate. Agora, o combate traz um embate e, graças a Deus, o embate tem um lado vencedor. Enquanto a gente continuar no lado vencedor, um lado humanista, diga-se de passagem, que a gente não vence para tripudiar, Não. Exato. é importante isso. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Marina. Obrigada. Até a Não, próxima. Obrigado a vocês por uma conversa extremamente agradável. Obrigada. Até a próxima. Até.